Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e hoje nós teremos a nossa aula de História. Nós vamos ver agora o nosso projeto Afro-Indígena, falando sobre a questão racial, a cultura e a valorização. Como mostra a obra Operários, de Tarsila do Amaral, de 1933, a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os indígenas, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caigangue e Yanomami. No passado, a população desses indígenas eram quase 2 milhões de pessoas. Já os povos africanos, grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. E, por fim, imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacavam-se os portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. O Brasil, como se sabe, é um país com grande diversidade étnica, ou seja, apresenta uma elevada variedade de raças e etnias. Nesse caso, o termo raça não é compreendido em seu sentido biológico, que no caso a cor da pele, mas sim em seus aspectos socioculturais, de modo a diferenciar os grupos populacionais por características físicas externas, geralmente a cor e outros aspectos. Já o termo etnia costuma definir as populações com base também em suas diferenciações culturais e linguísticas, envolvendo também tradições, religiões e outros elementos. Atualmente, existem leis que asseguram a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileiras, no caso africanas e indígenas, nas escolas. A Lei 10.639 foi sancionada em 2003 e instituiu o ensino da cultura e história afro-brasileiras e africanas. E a Lei 11.645, que ela complementa a Lei 10.639, ao acrescentar o ensino da cultura e história indígenas. Essas leis entraram com objetivo na valorização e reconhecimento da cultura desses povos dentro do ensino escolar, que possa desenvolver atitudes, valores e respeito à pluralidade étnica brasileira. As influências das culturas dos povos no nosso dia a dia. Indígena. Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística Tupi-Guarani, palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos portugueses. Já africanas, os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje, principalmente pelo candomblé e pela umbanda,
que mistura elementos do candomblé com o espiritismo kardecista. Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. E por fim, a cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinárias, festas, músicas e literaturas foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos e outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foram trazidas também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. Chegamos ao final da nossa aula. Agora fiquem com a orientação dos professores e as atividades. Boa semana a todos!